adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não. Louvado seja Deus, boa noite, povo de Deus, paz seja convosco, glória ao Senhor Jesus. Estamos mais esse dia aqui para juntos adorarmos ao Senhor, em mais uma live missionária para a glória de Deus. Hoje estaremos falando com o pastor Luiz, né? Nosso tema será pastoreio transcultural. Vamos falar da experiência do pastor Luiz ali no Paraguai, um homem de Deus abençoado, né? Um homem de Deus que tem realmente dado muitos frutos na obra do Senhor. Já estamos chamando aqui o pastor Luiz. Enquanto isso, você vai compartilhando o link dessa live para que mais pessoas possam estar sendo edificadas, para que mais pessoas possam estar realmente sendo abençoadas. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de edificação, um bate-papo onde nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre a realidade missionária, conhecendo um pouco mais sobre como é o pastoreio, né? Fora do Brasil, como que é a obra missionária, o trabalho que o pastor Luiz tem desenvolvido juntamente com a sua família, né? Então já estamos chamando aqui o nosso pastor, daqui a pouquinho ele já vai estar entrando. Paz seja contigo, irmã Nonata, a todos que nos ouvem nesse momento, né? Nós já estamos em mais uma live missionária, né? Lembrando, enquanto você está entrando, você que está participando, que hoje ainda, a partir das 21 horas, nós teremos uma segunda live, né, com a missionária Joelma, trazendo o né? Nós estamos realizando a rede solidária quadrangular e dentro dessa rede solidária nós estamos ofertando gratuitamente, né, através das lives, o direcionamento,
né, de alguns profissionais para esse tempo de crise, né, o direcionamento para esse tempo. A gente sabe que durante esse tempo, muita gente tem tido dificuldade de organizar as suas finanças. A missionária Joelma, ela é consultora do Sebrae, né, e é hoje às 21 horas. Paz, Fernanda, realmente eu lembro do nosso encontro, né, lá no Paraguai, a nossa aula que tivemos juntos, foi um tempo muito, graças a Deus. Bom, o pastor Luiz já está entrando em contato aqui com a gente, né? Glória a Deus. É o nosso participante hoje aqui dessa live. Vou esperar o pastor aqui responder. Olá, pastor, boa noite. A paz. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor, à nossa live missionária. É um prazer estar com o senhor aqui nessa noite. Em nome de Jesus. O senhor está conseguindo ouvir bem? Tá cortando um pouco, mas acho que vai melhorar agora. Pera aí. Pronto. Pera aí. Aí, agora tá bom. Melhorou? Uhum. Ótimo, perfeito. É um prazer, desde já, né, estar tendo o senhor aqui nessa live. Amém, pastor, amém. Prazer. Eu sei que o senhor é muito ativo na obra, né? O senhor sempre tem estado sempre à disposição para servir, tem um coração de servo. Mas que bom que o senhor tirou esse tempinho para a gente estar conversando, estar edificando a igreja. Graças a Deus, pastor Luiz, gente, você que está nos assistindo, ele é um pastor abençoado, conhecemos ele quando tivemos a oportunidade de estar lá no Paraguai, na base de missões. Pastor, eu gostaria de fazer um pequeno texto bíblico para a gente começar o nosso bate-papo hoje, de Mateus 9, verso 35 e 36, que diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Esse é um texto bem conhecido, né, para gente que trabalha na área de missões, mas que às vezes esse trecho, ovelhas sem pastor, passa despercebido. Pastor Luiz, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória em missões, né? De repente, o seu testemunho pode edificar as nossas vidas nessa noite. Como é que o senhor foi parar no Paraguai, pastor? Bom, boa noite, pastora Paz, esteja convosco, a todos que estão participando dessa live. É um prazer poder estar falando com o senhor e com todos que estão aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. Esse tempo é muito importante para mim poder estar com o senhor e com todos que estão aqui participando, para juntos aprendermos um pouquinho mais de missões, compartilhar um testemunho. A Bíblia fala que nós temos que testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas para fortalecer o irmão. E eu comecei em missões de uma maneira, como assim dizer, um pouco forçado? Não. Mas tem um dizer que as pessoas falam assim que algumas pessoas vêm para Jesus por amor e outros pela dor. Eu fui para missões não pela dor, mas levei um chacoalhão de Deus, me despertei para a vida depois da perda de um filho. Eu comecei a fazer missões no estado do Paraná, eu comecei a fazer missões no meu bairro, né, com crianças, a gente fazia evangelismo nas ruas. Eu tinha uma Kombi, a gente enchia de bexiga a Kombi e saía entregando bexiga para as crianças, convidando para fazer o culto à tarde da alegria na igreja. E as coisas foram caminhando, e do tempo que eu estive no Paraná, eu tive o privilégio de trabalhar nos hospitais, como doutores da alegria,
nas comunidades mais carentes, viajar às cidades do interior do Paraná, fazendo impactos evangelísticos, junto com o pastor Fernando, na época. E o meu sonho era ficar no meu estado, na minha cidade, trabalhando aqui, até porque eu tinha o meu trabalho, tinha minha casa, os meus pais, família, estava todo mundo aqui. Mas Deus foi movendo, Deus foi preparando situações que nem eu planejei, eu não pensei, e eu estive no No Frontiers, esse treinamento que acontece na base de missões do Paraguai, no ano de 2008 para 2009, né? E quando eu saí do Paraguai, depois de 15 dias de No Frontiers, eu me lembro muito bem que nós fomos para uma cidade chamada Coronel Oviedo, e nós dormimos num lugarzinho que era o galinheiro, era onde as galinhas dormiam. E o pastor tirou as galinhas, limpou tudo, pôs uma lona, deixou bem bonitinho, e lá a gente dormia. Eu saí de lá, eu e minha esposa, e tudo bem, gostei, foi que eu saí do Paraguai, um pedaço meu ficou naquela nação, meu coração ficou lá. E eu tive que orar a Deus e conversar com Deus muito sério, porque eu tinha um bom trabalho no Brasil naquela época, tinha uma história de 13 anos de empresa, que se fosse a vontade de Deus eu iria, mas que eu não ia pular nenhum obstáculo, que eu não ia deixar o meu coração falar mais alto, porque quando se trata de reino, não basta apenas coração, envolve ação, motivação, força, vontade, caráter, é uma soma completa, não é só coração. Você tem que... Coração é muito importante, é muito importante. Acima de tudo, você tem que saber o que é a vontade de Deus. E passado um tempo, depois que eu voltei do Paraguai, em 2010, eu já estava dentro do CTMQ de Curitiba, fazendo o curso MUT, Transcultural, e ao término do curso eu tinha que apresentar um projeto e enviar para a SGM. Eu fiz isso em junho e coloquei como país base do meu dias, muito pouco, mas eu me apaixonei pelaquela terra, pelas pessoas. Eu enviei o meu projeto da minha família, na época era eu, a pastora Edna, a Giovanni e o Gabriel, não tinha o Giovanni, o gordito, e enviei para a SGM, e ao término do ano, quando eu terminei o CTMQ, veio a resposta que tínhamos sido aprovados, e que nós teríamos que estar no dia 28 de dezembro de 2010, já no Paraguai. Então nós passamos Natal só aqui com a família, pegamos as bolsas, guardamos as meias, as calças, as camisas, os bonés, dobramos tudo, colocamos dentro de umas malas, pegamos um ônibus que é muito conhecido aqui no Sul, agora a empresa já não é mais tão conhecida, Cometa, a empresa Cometa, e fomos para o Paraguai, descemos em Cidade del Este, sem conhecer muito, sem saber falar muito espanhol. A gente tinha estudado 2 anos espanhol, mas o espanhol do Paraguai é diferente. Tem o seu regionalismo ali, tem o seu costume, eles misturam também com o Guarani, né? E na cidade de fronteira mescla tudo, Guarani, espanhol, português, inglês, árabe, indiano, haitiano, vira uma mistura. E com isso nós fomos para o Paraguai, chegamos em 2010 no Paraguai, e de lá para frente Deus foi colocando a mão dele, foi nos capacitando, porque eu cheguei no Paraguai com toda a minha bagagem, com toda a minha português. E eu tive que reaprender tudo de novo lá. Não de Deus, porque de Deus já, uma vez que você guarda no seu coração, nunca mais esquece. É diferente, os costumes, desde a comida até o modo de falar, o modo de pensar dos paraguaios é diferente. E quando você vai para um campo transcultural, ou até mesmo dentro da nossa própria nação Brasil. O Brasil é um país gigantesco que
O pessoal do Sul pensa diferente do pessoal do Norte, e do Norte diferente do Nordeste do Centro-Oeste. São culturas diferentes, mesmo sendo Brasil. Quando você sai para fora do Brasil, aí complica um pouco mais, hein? Tem a língua, tem os costumes, a comida, o modo de falar, o modo de pensar. E nessa ida para o Paraguai, Deus nos capacitou e foi lá que nós conseguimos ficar 11 anos naquela nação, servindo a Deus. Olha, 11 anos, bênção, né, pastor? Então, de repente, o senhor estava servindo, participou de um treinamento missionário e dali foi para alçar voos mais, participando do No Frontiers. Sim, sim, pastor, foi lá que, na verdade, eu indo para o No Frontiers, eu fui somente para um treinamento. Fui para aprender coisas novas, mas eu não tinha na minha Paraguai, perdão, de retornar para o Paraguai depois do No Frontiers. Não, eu fui só para aprender. Mas Deus tocou meu coração. Inclusive, quando eu voltei para o Brasil, voltei para Curitiba, os meus amigos, né, chegaram a comentar assim, mas, pastor Luiz, você vai logo para o Paraguai? Por que não vai para outro país mais rico? Europa, Itália, França, francês, alguma coisa assim. Mas nada contra, amo a França, Europa, amo todos os países. É impossível um missionário falar que você não ama uma nação. Eu amo todas as nações e estou disposto a ir para qualquer uma que Deus me enviar. Mas quando Deus coloca algo no seu coração, e no meu caso confirmou da minha esposa, então não foi eu que forcei, não foi eu que falei, vamos agora, minha esposa, para o Paraguai. Não. Sim, eu sinto a mesma coisa. Então, fomos juntos. Lá tivemos o privilégio de ver nossos filhos crescerem. A Giovana foi para lá com 9, hoje ela já vai cumprir 21. O Gabriel foi para lá com 6, hoje já está com 17. E lá nasceu o Giovanni, o gordito também. Hoje ele já vai cumprir 7, inclusive dia 17, no próximo domingo ele cumpre 7 anos. E cresceram na cultura. Os meus filhos hoje falam bem espanhol, muito melhor que a minha esposa. Espanhol, guarani, o hino da nação. Eles são os famosos filhos da terceira cultura, né? Eles são brasileiros, mas amam o Paraguai e falam um pouco das duas línguas. Então foi um tempo muito especial nesse lugar. Bênção, pastor. Então, é importante participar dos treinamentos missionários, né? Qual a importância que o senhor dá para os treinamentos missionários, né? A moçada que está nos assistindo, que às vezes fica na dúvida, não sei se tem muito a ver comigo, né? Fala um pouquinho, pastor, dessa importância dos treinamentos missionários. Pastor, eu recomendo toda e qualquer pessoa, a parte de amar a sua igreja, né? Ter todo o respeito e toda a reverência com o seu pastor, com a sua igreja, né? Que é onde você nasceu, onde você se alimenta, aonde você entrega o seu dízimo, a sua oferta, e todo aquele contexto eclesiástico, né? É importante amar a sua igreja, respeitar a sua igreja, fazer de tudo para ajudar o seu pastor, a sua pastora, mas na medida do possível e respeitando também os temas econômicos, tudo isso, que participe dos treinamentos tanto no Brasil como fora do Brasil, né? Aqueles que têm oportunidade de participar dos treinamentos do Paraguai, participem, porque é um tempo de renovo, é um tempo de aprendizado, né? Talvez você possa querer colocar empecilhos e falar, não, mas eu não falo a língua, eu não vou entender o que eles falam. O pastor mesmo já foi para lá e viu como, claro, tem as dificuldades, mas é possível levar o amor de Deus. Hoje mesmo na live aí eu tenho o Matheus, tenho a Fernanda, que estão assistindo, pessoas que eu conheço, até o Jean estava agora há pouco na live, foram pessoas que já foram para o Paraguai, foram para outros países de hispanohablantes e viram, sentiram, né, que é possível pregar o Evangelho, que é importante. A Jéssica entrou agora,
né? Também a Jéssica esteve com a gente no Paraguai, a Fernanda, todo esse pessoal que está entrando aí. A Fernanda, eu conheço, amo a Fernanda. O Matheus Zdlovlovski também. Meu filho loiro, amo também. Esse pessoal todo que está entrando aí, esteve no Paraguai. Amo muito esse pessoal. E eles na live também vão até depois comentar e ajudar, pastor, a dizer a importância de participar de treinamentos fora e dentro do Brasil. Eu também, depois que conheci o pastor, eu sempre recomendo as pessoas a irem fazer os treinamentos aí junto com o pastor do outro lado do Brasil, né? Que é uma outra cultura, é um outro sistema, mas que se pode aprender muito, né? Um escritor já dizia há muito tempo que podem te roubar tudo que você tem. Saúde, dinheiro, status, profissão, cargo, tudo podem te roubar. Mas a sua sabedoria, ou o que você aprendeu, ninguém pode roubar de você. E a melhor maneira, pastor, de aprender é participar desses treinamentos. Alguns treinamentos você pode até pensar que vai ser repetitivo, é a mesma coisa. Não, não. Tudo vale a pena. Ela tem mais gente escrevendo aí, ó. A Carol. São todas as pessoas que estão entrando, pastor, e podem confirmar. É importante fazer treinamento. Eu recomendo, claro, sempre com autorização do pastor, informando o pastor, não sacrificando coisas que estão programadas. Mas a gente, quando quer, pastor, a gente se programa, a gente se prepara. Mas é muito longe. É muito distante. Eu conheço pastores que viajam de um lado do Brasil para o outro lado para poder fazer treinamentos. E levam para a sua cidade, multiplicam, espalham. Isso é muito importante, pastor. Que bênção, graças a Deus. Pastor, o senhor falou muito interessante. O coração é importante, mas não é só o coração, tem que ter ação. E o senhor também comentou algo interessante, que não foi sua barra com a sua esposa, foi algo natural, né? Quando realmente chega o tempo de pastor, para que tudo se confirme, porque às vezes tem um pessoal que às vezes não espera Deus abrir a porta, né? Ele quer arrombar, ele quer dar um chute e quer que a porta abra de qualquer maneira, né, pastor? Pastor, é algo tão delicado isso, é algo tão delicado que primeiro a gente tem que treinar a sensibilidade nossa com Deus, né? Eu já tive o privilégio de, inclusive, de ir para a igreja do pastor em várias cidades do Brasil que eu fui, e em nenhum dos lugares que eu fui, eu preguei usando o coração das pessoas, usando sensacionalismo, usando tocar assim só o ego das pessoas. Por quê? Porque quando a pessoa só é levada pelo coração, ela esquece as dívidas para trás, financiamento de casa, vai cumprir o ID do Senhor. É muito bonito, é muito gostoso. Algumas pessoas apoiam. Deus não compactua, Deus não compartilha coisas erradas. E quando você tem as coisas certas e tem a sensibilidade de ouvir Deus, Deus vai te mostrar a hora certa, o momento correto, para onde ir, como ir, né? E fazendo assim, nada irá faltar às pessoas. Quando as pessoas leem lá o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada, coloca em frente e vou fazer missões, vou para o outro lado do mundo, nada me faltará. Não, nós temos que primeiro, antes de sair e dizer que nada me faltará, a gente tem que ter uma base, uma boa base, e de preferência com o nosso próprio pastor, né? O seu maior apoiador em missões necessita e tem que ser a sua igreja e o seu pastor. Você tem que frutificar onde você está primeiro, para depois poder frutificar lá fora. Algumas pessoas falam assim, não, eu vou sair e ganhar o mundo, mas nunca leram Atos 1:8, onde fala, e recebereis poder, né, e sereis testemunha desde Jerusalém, Judéia, Samária e até os confins da terra. Nós temos que cuidar da nossa Jerusalém primeiro. Claro, algumas pessoas são chamadas e vão, é hora de ir. Mas e ganhar a nossa Jerusalém?
Muitas vezes a nossa Jerusalém é a nossa família, o nosso bairro, aonde a gente está. Então, por isso não pode deixar o coração pular na frente. Fala muito sobre o coração. Isso aí tem que manter o coração em missões, né? Porque missões está no coração de Deus. Mas tem que também colocar tudo aquilo que eu falei no início. Ação, motivação, planejamento, né? Pagar todas as dívidas, deixar tudo certinho no seu país, né? Estar de bem com Deus e assim poder sair, pastor. Assim mesmo, pastor. Interessante agora há pouco, que é importante, né? O senhor falou que enfrentou uma realidade, né? Chegarem e falar, por que não ir mais longe, né? Porque às vezes as pessoas acham que o Paraguai é como se fosse né? Qual é a diferença? Às vezes as pessoas conhecem ali a cidade de fronteira, como o senhor citou bem, se torna mais difícil por causa da multicultura que tem ali, como o senhor citou bem, né? Que misturava o guarani, o espanhol, o português, o árabe. Às vezes acha que ainda é Brasil, né? Tem essa coisa, né? Pastor, o Paraguai, ele faz fronteira com o Brasil, com a Argentina e com a Bolívia. E com o Brasil é Foz do Iguaçu, estado do Paraná, tem também Guaíra, Paraná e Salto de Guairá, depois já pega Mato Grosso do Sul lá e vai subindo, né? E tem a fronteira de Pedro Juan Cavalheiro, tem Bela Vista Norte, Bela Vista Sul, que é do Brasil. Todas as cidades de fronteiras, né? Eu não sei de outros países, né? Porque eu não tive o privilégio de morar. Mas nas cidades de fronteiras entre Brasil e Paraguai, a mescla de culturas é muito grande. O Paraguai o fala espanhol, que é a língua mãe dele materna, fala o guarani, né, muito bem, porque são paraguaios, mas português também muito bem. Eu conheço paraguaios que falam o português muito bem, muito bem, falam português, também arriscam um pouco no inglês. Então, as cidades de fronteira, eu costumo dizer, e que não me leve a mal os paraguaios, mas as cidades de fronteiras são muito mescladas. Então a cultura paraguaia, às vezes, chega até a tomar uma outra cara, né, uma outra nomenclatura por ser fronteira. Agora, quando você passa, vamos colocar aí uns 30, 40 quilômetros da fronteira, as coisas já começam a mudar. Aí sim, a cultura é totalmente paraguaia. E se você vai para a capital, eu tive o privilégio de viver lá uma primeira vez 1 ano, e agora por último mais 3 anos e meio, né? Então, Assunção e grande parte do Paraguai é o espanhol puro, a cultura pura, né? Inclusive eu tive o privilégio de viajar para cidades do interior do Paraguai, onde eles falam guarani puro, sem nem um pouco de espanhol, aonde eu passava apurado, porque graças a Deus eu entendo bem o espanhol, mas o guarani eu apenas me defendia, né, com palavras, com frases, e no interior, no Chaco paraguaio, eles falam guarani puro, né? Inclusive, além do guarani, né, espanhol, no Paraguai existem outras etnias indígenas que falam outras línguas também, outros dialetos. Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, o Paraguai é aquela cidade de Muamba, ali na beira da fronteira. Não, o Paraguai é muito mais que aquilo. Uma nação querida, uma nação com mais de 7
bilhões de habitantes, uma terra muito linda, uma terra produtiva, uma terra abençoada, uma terra com um povo que a Fernanda daqui a um pouco vai começar a tirar sarro de mim, mas é um povo que, quando eu lembro, me faz chorar. Eu amo muito essa nação, eu sou brasileiro, claro, nasci aqui de coração, mas o Paraguai tem um lugar especial no meu coração, é um povo que eu respeito, um povo que eu amo, um povo que eu amo. Meus filhos cresceram lá, o filho mais pequeno meu nasceu lá. Respeito muito essa nação e convido, pastor, os que me estão ouvindo hoje através dessa live que o senhor está fazendo, a conhecerem o Paraguai um pouco mais das cidades de fronteira. Que entrem um pouco mais, que conversem com as pessoas, que comam com as pessoas, que desfrutem terra, que respeitem em especial os paraguaios. Toda vez que eu vou pregar em alguma igreja e as pessoas falam, chegou o Paraguai de Muamba, é como se estivesse dando um tapa na minha cara, porque me dói muito. O Paraguai não é isso. O Paraguai é uma nação abençoada, pastor. Uma nação querida, uma nação forte, guerreira, que necessita do amor de Deus. O Paraguai necessita do amor de Deus mais e mais. Por isso eu sou muito agradecido a todos os missionários que estiveram comigo, né, o tempo que eu tive no Paraguai. No tempo que eu tive no Paraguai, que foram 11 anos, eu retornei agora em virtude da saúde dos meus pais, eu sou filho único, então eu tive que retornar. Mas todos que estiveram comigo, pastor, parceiros, aqui mesmo na live tem alguns, o Matheus, a Fernanda e outros mais, a própria Carolzinha está aqui, né? São pessoas que foram para o Paraguai, missionários, a Luiana está aqui também, pessoas que trabalharam com a gente, pessoas que ajudaram a cuidar de crianças em orfanatos, a limpar igrejas, a repartir comida para os indígenas. Nós tínhamos um trabalho muito próximo ao terminal de Cidade Leste. Nós tínhamos uns indígenas que viviam aí, e ali do lado do terminal, embaixo de lonas de preta, essa de carpas negras, e uma vez nós fomos numa noite muito fria. No Paraguai é calor, mas 1 ou 2 meses do ano faz muito frio. E servi caldo de feijão com macarrão para as crianças, e o Matheus abraçou aquelas crianças e cuidou das crianças. Então, tanto o Matheus, Fernanda e todos que estão aqui com a gente na live, que foram o Paraguai, se doaram, pastor. Aprenderam a amar. A Fernanda está falando sobre as marmitas. Nós fazíamos marmitas e levávamos no hospital para as pessoas que estavam internadas. Isso é amor, pastor, é amor. É doar o que você tem, claro que na medida certa, no momento certo, para as pessoas certas, mas como o Matheus falou, era sopa de feijão, tão simples, né? Feijão, água, um temperinho, mas a gente levava com amor para aquelas crianças. Inclusive, eu fazia, aqueles que levavam, ia dar comida antes de levar para os indígenas. Porque se algo não serve para o senhor, como que o senhor vai repartir para outras pessoas? Então, foi um tempo de muito aprendizado, eu aprendi muito com esses jovens que foram, pastor. Então, eu recomendo todos que possam ir ao Paraguai, ou à Bolívia, ou à Argentina. Cortou o vídeo do pastor. Aí, voltou, pastor. Voltou, isso. Graças a Deus. Pastor, o senhor trabalhou em várias frentes de trabalho, vários projetos, né? E de repente o senhor se viu pastor em uma igreja, né? Eu queria que o senhor desse uma palavrinha também sobre isso, porque assim, às vezes a gente vê muito a turma aqui no Brasil que quer trabalhar com missões transculturais, mas às vezes fala assim, Deus me livre de pastorear, Deus me livre de ficar à frente de uma igreja. Mas de repente acabou que o senhor trabalhando ali na frente acabou indo pastorear. Então fala um pouquinho sobre isso pra gente.
Ai, pastor, olha aí, o senhor faz essa pergunta e acaba de entrar a Magali, a Mag. Ela era, a Magali era no nosso braço direito lá em Assunção. E eu não tinha ideia e eu não queria assumir igreja. Eu tinha esse pensamento também. Uhum. Mas eu dou graças a Deus porque Deus deu o privilégio de nós assumirmos uma igreja em Assunção que estava fechada há mais de 2 anos. A igreja estava construída, era em terreno próprio da igreja, né? Mas estava totalmente abandonada, não tinha membros. É, os pombinhos dormiam dentro da igreja, não tinha forro, não tinha janela. Horrível, horrível. Mas nós chegamos lá, eu e minha família tivemos que morar numa pecinha atrás da igreja, toda destruída. Um banheirinho pequenininho, onde o Giovanni saía de cuequinha só, quase caindo nos buracos para ir no banheiro. E Deus nos deu a honra, pastor, de chegar naquele lugar. Eu agradeço tanto, pastor, a pessoas lá de Assunção que, sem saber que nós éramos somente pastores de missões, que nós nunca tínhamos sido pastor de igreja. E quando eu falo isso, é a Magali, o Dave, a Alicia, a Carol, a Marli, a Patrícia, a Anitta, tantas e outras pessoas de lá que nos ajudaram. Eu lembro que a primeira semana que eu cheguei, eu estava cavando buracos para fazer as colunas da nossa casa. Tinham 3 buracos cheio de terra na calçada. E a Magali chegou e falou assim: pastor, hoje à noite nós vamos jantar com o Senhor. E eu falei: amém, amém, amém. Aí corri atrás da minha esposa e falei assim: Edna, o que a gente vai servir para esse povo? Nós só temos 5 pratos, uma panela e alguns copos. E eu falei para ela: coloca água para ferver e nós vamos fazer um café e vamos fazer umas pipocas, alguma coisa. E a Magali chegou com pizza no meio das terras, nós sentados em cima de banquinhos, cadeiras no meio da terra. E ali nós jantamos, foi a primeira janta que nós tivemos com aquele povo. E quando nós saímos da igreja, pastor, a igreja estava linda, formada, pronta, com pessoas, com membros. O Dave é nosso líder de jovens, junto com a Magali. A Magali era responsável pela parte da tesouraria, o Dave é líder de jovens, a Alice é nossa líder de missões, nós já tínhamos líder de missões, a Carol era nossa diaconisa, braço direito, a Marli era nossa chefa, ela fazia de tudo. Foi uma experiência tão boa, pastor, onde eu aprendi a respeitar mais os pastores. Hoje eu respeito, não que eu não respeitava antes, mas hoje eu sei o que um pastor de igreja sofre. Não. Porque você só sofre quando você está num lugar que você não queria estar aí. Quando o pastor assume um compromisso de estar frente a uma igreja, ele assumiu. Ninguém colocou uma corda no pescoço dele e falou assim: vai assumir a igreja ou vai morrer. Não, eu quero ser o pastor. Então, eu já aprendi a respeitar muitos pastores, muito. Amo todos os pastores e considero todo pastor um missionário. Porque ele assumiu uma missão de cuidar de uma igreja, seja no Brasil ou fora do Brasil. Então, pastor, eu aprendi e hoje não posso dizer que eu posso ser chamado de pastor Luiz, ou missionário Luiz, ou servo Luiz, mas hoje eu sei fazer um pouquinho de cada coisa, pastor. Gosto de limpar muito o banheiro, gosto de cuidar de tudo que é preciso. Se tem que ser pastor, eu estou à frente como pastor. Se tem que ser missionário, sou missionário. Se tem que ser motorista, sou motorista. Mas essa experiência de assumir uma igreja, pastor, foi muito boa. Eu saí de lá chorando, com o coração partido, mas amando pessoas. E hoje eu sei o que é pastorear pessoas. Foi muito bom, pastor. Olha só que maravilha, né? E aí o senhor falou, né, sobre limpar banheiro, ser motorista, sobre servir, né? Porque às vezes na missão a gente não escolhe, né, pastor, o que vai fazer. Tá de coração aberto é importante, pastor, para ter sucesso na missão? Olha, pastor, quando eu fui para o Paraguai, alguns amigos meus falaram: pastor Luiz, eu vou te doar um terno para você ir para a missão.
E eu falei assim, posso trocar por uma cama elástica? E eles falaram, tá bom. E eu, ao invés de levar um terno, pastor, para o Paraguai, eu levei uma cama elástica e uma máquina de algodão doce. Então, você, para fazer missões, você tem que estar com o coração aberto. Você tem que se submeter? Não. Você tem que encarar qualquer coisa que apareça. Você não pode se fazer de difícil, você não pode manter postura e status, até porque não é uma nomenclatura, um crachá, uma posição eclesiástica que te vai levar aonde tem que ser. Não. É o que você é o caráter que você tem. Aí na live tem algumas pessoas que estão vendo e sabem como eu sou. Eu sou daquele que eu mando fazer, mas antes do pessoal começar a fazer, eu já estou lá na frente, fazendo junto com eles. É o meu estilo de liderança, né? Nada contra outros estilos. Eu conheço pastores que não colocam a mão na massa, sabem delegar e tudo acontece da melhor maneira possível, é lindo, mas não é o meu estilo. O meu estilo é estar na frente. Eu falo, pessoal, vamos limpar? Eu já estou com a vassoura na mão. Eu gosto de usar, o meu estilo de liderança é estilo demonstrativo. Eu gosto de mostrar, eu gosto de estar junto, né? E então tem que estar com o coração aberto, pastor, para o que der e vier. Para o senhor ter uma ideia, o projeto que nós enviamos para a SGM há 11 anos atrás não era assumir igreja, não era ser pastor, mas com a medida do tempo e as necessidades do país, a gente foi mudando, foi se adaptando, melhorando. Eu digo para o senhor que nós fizemos coisas melhores do que estava no projeto. O papel, o senhor sabe que aceita tudo. Né? O papel aceita tudo. Uhum. O senhor pode escrever o que você quiser no papel. Mas quando o senhor se depara com a realidade, as coisas mudam. E a gente tem que estar sensível para mudar e para melhorar. Verdade, né? Estar sensível à realidade, né? Para mudar e melhorar. O senhor falou algo assim que é chave para a missão, né, pastor? A flexibilidade, né? Estar atento a ser a resposta, né, para o povo, para a geração a qual você está trabalhando, né? Pastor, eu sei que durante esse tempo, esses 11 anos, o senhor deve ter visto realmente muito agir de Deus, muitos milagres, né? O senhor estava até compartilhando agora como que a igreja em Assunção floresceu, graças a Deus. Mas se o senhor puder lembrar, assim, de repente, um testemunho, algo assim que foi muito forte assim da intervenção de Deus, seja na transformação de pessoas ou momentos que vocês viverem enquanto família missionária, né? Porque a gente sabe que a missões não é só flores, tem lutas também para o missionário, né? Missionário não é um super crente, é alguém que decidiu obedecer, né? Então, se o senhor puder compartilhar algum testemunho assim que o senhor possa lembrar, eu sei que deve ter muitos aí, deve ser difícil de escolher, né? Olha, pastor, quando eu fui para o campo, eu pedi para Deus que Deus mostrasse milagres. Eu queria ver milagres. Eu uma vez caí na besteira de ler aquele livro Heróis da Fé. E quando você lê aquele livro, ou você é um missionário ou você fica com vergonha e cai fora. Porque aqueles exemplos ali que tem em Heróis da Fé, né, e tá aí o Mateus, a Fernanda que não me deixa mentir, a Carol também leu esse livro porque a pastora indicou para ela. Mas eu pedi para Deus que eu queria milagres, eu queria bênçãos. E antes de eu sair do campo, pastor, antes de eu sair para ir no campo, eu tinha muito medo de passar fome no campo. O pessoal que me conhece, eu sou gordinho, né? E eu gosto de fazer comida. E eu cresci com meu pai, que ele sempre disse para mim que não poderia faltar, um homem nunca poderia deixar faltar comida na sua casa, né? Então eu fui pro campo, antes de ir pro campo eu tinha muito medo de passar fome. E antes de eu ir pro campo eu fui para uma vigília e uma pastora aqui de Curitiba no final da vigília começou a orar por mim e sem ela saber de nada ela recitou Mateus, onde fala que os pássaros e as flores, né, não plantam, não sembram e mesmo assim tem as melhores roupas e come a melhor comida do mundo. E no final ela falou, homem de pouca fé, confia em Deus. E eu fui pro campo, pastor, e
Quando eu cheguei lá, eu falei, Senhor, por favor, que a sua palavra se cumpra em mim. Pastor, nós chegamos a servir comida aí para não sei o número de crianças, indígenas, pessoas que a gente levava a cesta básica, servia comida, comida boa, pastor, comida gostosa, e nunca faltou. Eu tinha um armário quadrado de madeira no depósito lá da base. Pastor, aquele armário nunca ficou vazio. Eu tinha que entregar comida na rua para as pessoas, para que a comida não vencesse de tanta comida. E quando nós fomos para Assunção, nós estávamos longe do Brasil, longe de muita gente. Eu me lembro que no primeiro ano que nós estávamos lá, no ano de 2017, a Camila, que é a nossa líder de missões de Chapecó, Santa Catarina, levou uma equipe de 55 pessoas formandos do curso de missões. E, pastor, ela levou, acho que, sei lá, 1.000 quilos de alimentos. E eles ficaram 3 dias, comeram muito pouco. Era próximo do Natal de 2017. Eu fiz 45 cestas de comida e reparti a todas as pessoas que necessitavam naquele bairro. Então a palavra de Deus nos seguiu, cumpriu. E tem mais um que eu preciso, milagre, eu não posso deixar de contar. Quando nós estávamos na igreja, todo pastor quer ver milagres na sua igreja. E eu falei, Senhor, por favor, eu quero ver um milagre aqui. E se acercou à igreja, a Marli, uma brasileira que vive lá em Assunção, e ela começou a frequentar a igreja. Depois de um tempo, a filha dela, a Carol, veio do interior para viver com ela em Assunção, e a Carol veio com uma doença muito grave. Inclusive o médico estava dizendo para ela que tinha que fazer cirurgia, transplante de medula óssea, que ela não tinha mais cura. Nós oramos por ela, colocamos a fé dela em ação, e hoje a Carol está curada, pastor. Deus curou a Carol, o milagre aconteceu na Carol, ela foi curada, ela deu testemunho na igreja, e através do testemunho dela, outras pessoas aceitaram Jesus. E esses são 2, pastor, dos testemunhos que nós temos. Mas tem mais um testemunho que eu preciso contar, e sou muito agradecido à Igreja Quadrangular Brasileira. O meu sonho era levar o Projeto Lucas para lá. Já tinha ido para o Paraguai, já tinha ido. Mas o meu sonho era levar ele em lugares que nunca tinha ido. E graças a Deus o Projeto Lucas, através da Igreja do Brasil, foi para lá. Eu pude dirigir o ônibus do Projeto Lucas, o pequeno, por várias regiões do Paraguai, Nós fomos para Pedro Juan Cavalheiro, para São Bernardo. Nós fomos para muitas cidades do Paraguai, atendemos muitas pessoas carentes. Inclusive, o último trabalho conseguimos levar no próximo à Costaneira, mas num lugar bem carente, quando sobe o rio e as famílias saem, as casas são alagadas, nós tivemos o privilégio de levar o ônibus lá e atender, dar assistência médica àquele povo. Então, são milagres assim, pastor. E para atender o Projeto Lucas, nós conseguimos levantar 10 odontólogos paraguaios, voluntários, que atendiam, pastor, e muito bem. Não vou citar o nome dos odontólogos, mas a Rita, que é da nossa igreja, ajudou muito também, a pastora Mônica nos Projetos Lucas. Nós tivemos em aldeia indígenas, tivemos mais num monte de lugar, pastor, atendemos muita gente. Então, eu fico com a alma até lavada de poder saber que levamos o amor de Deus aonde era preciso. Esses são 3 testemunhos, mas tem mais. Eu imagino, né? São 11 anos aí na estrada no Paraguai, né? Para a glória de Deus. Pastor, como que é a igreja no Paraguai? Fala um pouquinho da realidade, né? Como que é lá no Paraguai. A gente sabe que a gente tem uma realidade aqui no Brasil, às vezes até, digamos, meio confortável, às vezes a gente passa situações difíceis, mas como que é a realidade assim no Paraguai? Eu vou falar da nossa igreja, né, da Quadrangular. Hoje, o Paraguai é um país formado por 17 departamentos, que seriam 17 estados, né? A Igreja Paraguai hoje está presente em 7 ou 9 departamentos. A Igreja Paraguaia, a nossa Igreja Quadrangular não está em todos os departamentos do Paraguai, né?
A grande parte está no Departamento Central, que é Assunção, Grande Assunção. Depois nós temos Pedro Juan Cavalheiro, que é o departamento de Amambai, e departamento de Canindiju, também estamos presentes, e de Alto Paraná, que é Cidade Leste, Cruz do Itaqueri, San Alberto, Santa Rita, Colônia Iguaçu, né? Então, Tavapu, que é uma cidade próxima a Santa Rita, mas eu acredito, eu sempre me confundo com os números, não sei se é 19 ou 21 igrejas em todo o Paraguai. Então, a Igreja Quadrangular já está no Paraguai há 36, 37 anos já. Não são poucos anos que ela está. Ela foi aberta através do pastor Eduardo Strojewski, de Curitiba, ele que pegou o carro dele, 3 pastores, pastor Guido, pastor Paulo Brito, e tinha mais um outro pastor junto. Pegaram uma Paraty, em Curitiba, e foram direto para Assunção, chegaram em Luque, o pastor alugou uma casa, deixou o pastor Paulo Brito, e a igreja começou a crescer tudo através da igreja de Curitiba, do pastor Eduardo. Hoje, né, já faz alguns anos já, a Igreja Quadrangular Paraguai já tem diretoria própria, sem brasileiros. Praticamente todos os líderes da Igreja Paraguaia são paraguaios, nativos, e essa é a ideia, né, da Igreja ser própria. Então, hoje o Conselho Nacional da Igreja são paraguaios, a Igreja administrada por paraguaios, que é a maneira mais sadia, né, o próprio povo cuidar da igreja na própria nação. A igreja necessita crescer mais, né? Nossas igrejas não são muito grandes no Paraguai. Acredito que uma das maiores igrejas do Paraguai é Santa Rita, do pastor Armando, a igreja de Cidade Leste, do pastor Davi. Essas são as maiores igrejas. Pastor Francisco também, em bairro São Pablo, em Assunção. São 3, e eu acho que. E daí vem aqui eu estava, Lambaré, são igrejas grandes, né? Que tem em torno aí, acho que Santa Rita deve ter em torno de 150 membros. A igreja do pastor Davi também, alguma coisa assim. Do pastor Francisco também, e a nossa tinha de 50, 60. Né? As outras igrejas são menores, né? Mas a maioria em terrenos próprios, e crescendo, pastor, crescendo. Quase todos os pastores trabalham secularmente, né? Bem poucos são pastores titulares em tempo integral, porque a igreja não tem ainda possibilidade de manter um pastor em tempo integral, né? Então a maioria deles trabalham em trabalho secular, mas as esposas ajudam muito. Tem crescido, pastor, tem crescido. O pastor Davi agora, em novembro passado, assumiu a presidência da Igreja Quadrangular. Ele, o pastor Davi Jimenez, junto com a pastora Manu Andreato. Então, eu sei que Deus tem grandes planos para o Paraguai. O antigo pastor presidente, pastor Hugo Pera, fez um excelente trabalho também, divulgando a Igreja Quadrangular fora do próprio país. Ele participava de uma reunião de pastores do Conselho Global, né, da Igreja Quadrangular Mundo. Então tem crescido, pastor. Eu sempre peço oração e oro e peço oração para que Deus levante mais obreiros. Eu acredito que falta um despertar maior de obreiros na nossa Igreja Quadrangular Paraguaia, para assumir, para abrir novas portas, né, para crescer. Claro que nós sabemos que uma igreja não é formada de 4 paredes, mas é importante crescer. E eu oro a Deus para que cresça mais, sabe, pastor? No tempo que nós estivemos lá, eu tive o privilégio de ajudar a levantar aí a igreja de São Rapitá, em Pedro Juan Cavalheiro, também a igreja da pastora Mônica, mais a de Lambaré, né? Então, se a gente tiver mais obreiros dispostos, vai crescer mais, pastor, eu creio, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Então, plantar igrejas e levantar obreiros, né, pastor, para conquistar a nação. Assim mesmo, pastor, assim mesmo. Que bênção, pastor, glória a Deus. Pastor, eu sei que temos alguns pastores também que estão com a gente
acompanhando aqui na live, qual a mensagem que o senhor deixaria para eles, né? O senhor falou uma coisa muito interessante. Agora eu entendo melhor, né, como que é o pastoreio, né? Então, qual a mensagem que o senhor deixaria para eles, esse momento tão crítico agora de pandemia, né? Que muitos pastores realmente estão correndo para tentar cuidar de alguma forma do seu povo. O que eu falaria para eles, pastor, é que assim, o povo conhece a voz do seu pastor. O povo, né? Para não falar que a ovelha conhece, escuta, sente e sabe a voz do seu pastor. Que os pastores não desanimem, que os pastores busquem novas estratégias, oportunidades. O povo que é dele, que Deus confiou a eles, será deles. Não tenha medo de perder ou que vai diminuir, não. Agora que eles mantenham vínculos, o importante é manter vínculos, pastores, sabe? A gente não pode perder o vínculo com o povo, seja através de uma mensagem, através de uma palavra. O tempo que eu tive no pastoreio lá no Paraguai, eu vi a importância, pastor, de orar com as pessoas, de tomar, no caso lá, tomar um tererê, tomar um mate, comer uma tipa, estar junto. O povo necessita de pastores presentes, junto. Não aquele pastor que incomoda, que enche o saco, que está ali perturbando, não, mas presente. Cada pastor conhece as suas ovelhas e sabe aquelas que necessitam um pouco mais de apoio, aquelas que são independentes, mas mesmo as que são fortes e independentes, é importante sempre dizer: eu sou seu pastor e aqui estou, pode contar comigo. Eu, no tempo que eu tive lá no Paraguai, pastor, eu tive o privilégio de poder levar pessoas no hospital, ficar na porta do hospital esperando. E isso um pastor faz por suas ovelhas. Ah, não, mas eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa. Sim, o tempo passa, são 24 horas por dia e passa rápido. Mas eu tive o privilégio de levar pessoas nos hospitais e ficar na porta esperando. Quando eu podia, quando eu tinha condições, eu comprava o remédio. Quando eu não tinha, eu buscava de alguma maneira conseguir. Quando eu não tinha, eu levava um chazinho, eu estava junto, sabe? Então, que nesse tempo de pandemia, que não é fácil, e se você falar assim, ah, mas você não sabe o que está passando, porque não, eu estou no Brasil, hoje nós estamos na primeira igreja do pastor Eduardo, né, onde nós somos pastores auxiliares, mas eu vejo que não é fácil, e a gente tem que usar as estratégias que a gente tem. Hoje mesmo, essa live que o pastor está fazendo é uma estratégia. A gente tem que fazer, tem que conversar, tem que estar junto, né? Dividir o pão, mesmo que te doa, né? Eu já, nesse tempo de Assunção, eu dividi o que eu tinha na minha casa, da minha família, para pessoas que precisavam. Não passava poucos dias, vinha em dobro ou em triplo, e não que eu estava negociando com Deus, mas eu sabia no meu coração o que eu estava fazendo. Então, cuidar das pessoas é importante, pastor. Nesse tempo de pandemia, ao que seja por telefone, ao que seja por um correio, uma mensagem, um olá, a gente, como pastor, nós somos chamados, né? Pastor é um chamado. Ser missionário é um chamado, né? Então, se nós não fizermos, pastor, isso, o mundo vai fazer, e já faz, né? Outro dia, eu estava vendo uma pessoa falar sobre o Netflix, não sei o que é Netflix. Ah, eu falei, eu assisto Netflix com a minha família. Eu como pipoca com a minha família, no quarto, na sala. Tá chovendo, eu entro dentro de casa. Mas deu um intervalinho, ligo para os meus membros, pergunto se tá bem, se quer um remedinho. Pastor, o Instagram está nos dando. Glória a Deus. Vamos chamar aqui o pastor mais uma vez, para ele concluir o raciocínio que ele estava falando.
Olha o Sievert com a gente. Maravilha. Glória a Deus. Então vamos ver aqui o pastor. Vamos chamar aqui o pastor mais uma vez. O pastor está entrando. Aí, voltamos. Pronto, pastor. Pronto. Voltamos. Conclua seu raciocínio. Então, o que eu estava falando sobre os pastores. É Isso. importante gastar tempo com as pessoas, sabe, pastor? Seja por uma ligação, uma mensagem, é importante gastar tempo. As pessoas necessitam disso, gostam disso. Isso se chama discipulado, né? É claro que um pastor não vai conseguir discipular toda a sua igreja. Fazer um discipulado é um pouco complicado. Mas amar as pessoas e entender que, até alguns anos atrás, eu li um livro, As 5 Linguagens do Amor. Né? Grande parte das pessoas na igreja, a linguagem do amor é um elogio, um telefonema, só perguntar se está bem. Né? Eu fui líder do grupo de homens quando eu vivia no Brasil por muito tempo, e eu vi que os homens, mesmo sendo duros, assim, fechadão, eles gostam de receber. E aí, tudo bem? Bom dia, beleza? Isso já está ótimo. Então nós, como pastores, temos que buscar essas pessoas, sabe, pastor? Porque o mundo está cheio de coisas para tirar o povo da igreja. Faz pouco tempo eu vi algumas pessoas evangélicas que estavam voltando para a igreja católica. Olha Nada assim. contra. Claro que não, mas o que é isso? Isso são as faturas isso é a fatura mal paga pelos pastores. Nós, como pastores, temos que estar atrás dessa galera. É isso mesmo que a Fernanda falou, tempo de qualidade, sabe? A gente tem que comer uma pipoca, sei lá, tomar uma água gelada, uma água de coco, ou um chimarrão, ou um chá, seja o que seja, mas a gente tem que ter tempo de qualidade com eles. Antes de eu voltar para o Brasil, eu tive o privilégio de receber o Matheus, lá de Chapecó. Ele foi lá para casa, ele foi um aluno da base, ele foi ficar comigo, com a minha família. Dormiu no quarto do meu filho, ficou lá com a gente. Claro, cada membro tem as suas qualidades, né? Não é com isso que eu estou dizendo que o pastor tem que abrir a sua casa e colocar as pessoas para dormir. Não, isso não. No caso, o Matheus, a Fernanda, foram pessoas que se transformaram em amigos. Mas muitas vezes as pessoas querem receber o pastor, ao que seja na porta da casa, ou, né, oi, tudo bem? Oh, vamos tomar um café? Assim, coisinhas assim, simples, sabe, pastor? As pessoas gostam disso. Então eu animo os pastores a não perder essa galera aí, porque eles precisam de Cristo. Amém. Glória a Deus. Pastor, a gente quer aproveitar que está com a turma junto aqui. Vamos orar pela sua vida, sua família, né? Amém. Pela saúde dos seus pais também, né? Que o Senhor citou no começo. Amém. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida do teu filho, meu Deus, pela disposição, por esse coração de servo. Quero te agradecer por esse tempo de qualidade que nós passamos juntos. Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor possa abençoar a vida do teu filho, toda a sua família, meu Deus, sua esposa, seus filhos. Meu Deus, guarde, livra, proteja de todo mal. Meu Deus, que sonhos e projetos que eles têm colocado diante da tua presença, o Senhor possa estar direcionando, o Senhor possa estar guiando, abrindo portas, surpreendendo, meu Deus, os teus filhos de maneira extraordinária. Pai, no nome de Jesus, oramos pelos pais do pastor Luiz, Senhor, que se encontram enfermos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar cura sobre eles, como tua igreja, nós ligamos na terra para que seja ligado no céu. Que o Senhor possa restabelecer a saúde, meu Deus, e que, meu Deus, a tua graça se revele ainda mais na vida deles, que eles continuem sendo uma bênção, um instrumento, meu Deus, nas tuas mãos, aonde eles estiverem, aonde colocar a planta dos seus pés, no nome do Senhor Jesus, Pai. É o que nós pedimos, te agradecemos, que em todas as áreas da vida, Deus, do pastor Luiz, o Senhor possa estar realizando grandes maravilhas em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém.
Amém, pastor. Deus abençoe, pastor. Obrigado pelo convite. É um prazer e sempre que eu puder e que eu puder ajudar em alguma coisa, o senhor pode contar comigo. Nós estamos juntos. O senhor é muito mais missionário que eu e eu tenho que aprender muito com o senhor. Ah, e eu quero voltar aí comer cuscuz aí na casa do Ó, senhor, né? Porque foi uma maravilha, foi muito bom estar aí com o senhor, tá bom? tá bom, tá convidado, viu? Com certeza. O senhor convida Agora vamos porque... trazer todo mundo, vamos combinar para trazer todo mundo. Amém. Não, 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 não precisa levar a Fernanda nem o Matheus, tá? Só vai a família Henrique, tá? Isso, só a família Henrique. É, é. Tá bom, pastor, obrigado. Abraço. Deus Deus abençoe. Tchau, abençoe. pessoal. Com Deus. Tchau, gente. Obrigado, gente, a todo mundo que participou e acompanhou a gente na live. Deus abençoe, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, às 20 horas, às 21 horas, a gente vai estar numa outra live com a missionária Joelma, falando sobre finanças no tempo da crise, né? Então, se você quer uma orientação sobre como administrar melhor suas finanças nesse tempo de crise, a missionária Joelma, que é consultora do Sebrae, ela vai estar dando essas dicas para a gente. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Fernanda, eu vou pensar em ver se você consegue vir com a família Henrique também, tá certo? Deus abençoe, gente. Fique na paz, em nome de Jesus.